Meu pai começou um relacionamento com a irmã da minha mãe quando ela faleceu. Isso vai ser longo e complicado, mas preciso tirar isso do meu peito. Muita coisa aconteceu nos últimos meses e não sei se o que estou fazendo é certo. Simplesmente me sinto muito sozinho. Sou um garoto de 17 anos e moro com meu pai. Minha mãe faleceu há menos de um ano. Ela estava doente com câncer há muito tempo antes disso. Acho que ela entrava e saía do hospital desde que eu tinha 10 anos. Os últimos anos foram muito difíceis para nós como família e como meu pai era o único provedor, tive que assumir o papel de principal cuidador da minha mãe. Às vezes, sua irmã, minha tia Edna, vinha ajudar, mas principalmente era eu quem cuidava da mamãe. Tentei fazer o meu melhor e faria tudo de novo sem reclamar. Sinto muita falta dela e é horrível não tê-la mais. Já faz um tempo, mas continuo com saudades. Não há um único dia em que eu vá dormir sem falar com ela e contar como foi meu dia. Simplesmente não consigo esquecê-la, embora todos ao meu redor pareçam ter esquecido. Às vezes, parece que ela nunca existiu. O mesmo não acontece com meu pai. Não sei porquê, mas ele mudou muito. Não demorou muito para ele superar. Ele tirou todas as fotos dela, não fala sobre ela e não guarda nenhuma lembrança. Não entendo por que ele é assim, porque eu os via profundamente apaixonados desde criança. Éramos apenas nós três e a casa era cheia de amor e felicidade. Então mamãe ficou doente e de repente, tudo isso desapareceu. Lembro que no final papai ficou muito irritado. Não deveria dizer isso, mas parecia que ele estava esperando que ela morresse. Ele começou a passar mais tempo no trabalho e evitava ficar com ela, e era horrível de ver, mas felizmente, mamãe estava muito cansada para perceber que seu próprio marido a estava ignorando. Tentei preencher o lugar dele, mas não acho que tenha feito isso muito bem. E então meu pai fez algo que ninguém jamais imaginaria. Começou a sair com a tia Edna poucas semanas após a morte da mamãe. Nunca me senti tão irritado e traído na minha vida e não acho que vá me sentir assim de novo. Como ele pôde superar tão rápido? Mamãe e ele eram casados há 20 anos. Como foi tão fácil substituí-la por outra pessoa? E não por qualquer pessoa, mas por sua própria irmã. Era nojento. Meu pai me disse que não esperava que eu entendesse agora, mas que entenderia quando fosse mais velho. No entanto, ele me pediu para respeitar sua decisão. Eu disse a ele que o odiava e que nunca respeitaria sua decisão de ficar com a irmã de sua falecida esposa. Perguntei como era tão fácil para ele superar isso tão cedo, mas ele não disse nada. Tivemos uma grande briga onde o xinguei de tudo, mas tudo que ele pôde dizer em sua defesa foi que um dia eu entenderia sua posição. Eu disse que ele era um ser desprezível e que esperava nunca me tornar um homem como ele. Sei que o magoei com minhas palavras, mas eu queria magoá-lo. Queria que ele sentisse a dor que eu estava sentindo, a dor que mamãe teria sentido. Ela estaria arrasada se soubesse o que está acontecendo tão pouco tempo depois de sua morte. Era repulsivo e desagradável, e todos me faziam sentir como se eu fosse o vilão por não aceitar o relacionamento deles. Até a tia Edna tentou falar comigo, dizendo que eu deveria estar contente por isso estar acontecendo na família, para que ela pudesse me ajudar a superar. Quis dar um tapa nela naquele momento. Eu disse a ela que isso não era um término que eu precisava superar, era da minha mãe que estávamos falando e eu nunca superaria sua morte. Também disse à tia Edna que só porque ela havia substituído a mamãe na vida do papai, não significava que ela automaticamente a substituiria na minha também. Ela disse que não queria substituir ninguém, apenas começar uma nova família. Respondi que não estava interessado em uma nova família. Minha família era minha mãe e meu pai, e se ele escolheu formar uma nova família com ela tão cedo, às custas das lembranças da minha mãe, eu não queria fazer parte dessa família. Ambos tentaram me convencer várias vezes, mas me recusei a ceder. Chegou a tal ponto que eu ficava trancado no meu quarto o tempo todo e só saía para comer ou ir para a escola. Bloqueei qualquer tentativa do meu pai de falar comigo e gradualmente ele parou de tentar completamente. Então parecia que estávamos em um tipo de impasse em casa. Não nos falávamos e simplesmente nos mantínhamos afastados um do outro. Isso era tóxico e sufocante, e sei que meu pai esperava que eu cedesse para poder me forçar a aceitar o relacionamento deles, mas me mantive firme. Não podia permitir isso. Sei que ele não precisava da minha permissão para fazer nada, mas sabia que nunca poderia aceitar algo assim, especialmente tão cedo. Pensei que esse era o ponto mais baixo que poderíamos chegar, mas fui completamente surpreendido há um mês e meio. Minha tia, e nova namorada do meu pai, se mudou para casa. As coisas não tinham se normalizado entre papai e eu naquele momento. Ele não me disse o que estava fazendo e eu não recebi nenhum aviso. Simplesmente acordei uma manhã com muito alvoroço e vi a tia Edna com malas e caixas. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela não disse nada e foi direto para o quarto. Fui até meu pai para perguntar o que estava acontecendo em casa e sua única resposta foi: "Agora você fala comigo?" Quis bater nele ali mesmo, mas sabia que não podia. Era repulsivo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente não queria aceitar. Essa mulher malvada não estava contente apenas em ganhar o marido da mamãe. Agora ela também tinha que se apossar da casa e das lembranças dela. Cada segundo naquela casa depois disso parecia que alguém estava me sufocando. Não conseguia suportar estar perto deles. Eu havia transferido silenciosamente a maioria das caixas da minha mãe para o meu quarto e esse era meu único consolo. Sabia que se a tia Edna tivesse a oportunidade, ela jogaria fora ou se livraria das coisas da minha mãe assim que as tivesse em suas mãos. De fato, ela tentou.
Perguntou várias vezes ao meu pai onde as coisas da minha mãe estavam guardadas e ele sempre dizia que estavam no meu quarto, e ela tentou entrar no meu quarto em várias ocasiões com alguma desculpa, mas eu simplesmente não a deixava entrar. Não conseguia suportar tê-la no mesmo espaço que minha mãe. Mesmo quando vou para a escola, tranco meu quarto para que ela não possa entrar e tocar nas minhas coisas. Só quero poder ir embora desse lugar. As coisas mudaram há 2 semanas. A filha da tia Edna, Raquel, veio para casa. Raquel e eu sempre tivemos uma boa relação e somos próximos em idade, então passávamos muito tempo juntos quando éramos pequenos. Era como se eu tivesse uma irmã de verdade, mas aí a mamãe ficou doente e eu passei a maior parte do tempo cuidando dela, então Raquel e eu nos distanciamos. Mantínhamos contato, mas não éramos tão próximos como antes. Há 2 semanas, a tia Edna trouxe Raquel para casa. Fiquei um pouco feliz em vê-la, porque pensei que agora teria alguém com quem conversar, mas meu pai disse que como não havia espaço suficiente na casa para 4 pessoas, eu teria que ficar na casa de um amigo por alguns dias até que encontrassem uma solução. Olhei para ele com incredulidade. Perguntei a ele que se não havia espaço para 4 pessoas, o que na verdade nunca houve, por que ele permitiu que Raquel viesse para cá? Ele disse que Raquel estava com problemas e que como família, era nosso dever ajudá-la. Eu disse a ele que eu também era sua família, assim como a mamãe, mas ele não teve problemas em nos deixar de lado assim que a tia Edna entrou em sua vida. Ele não disse nada, mas me disse que eu tinha que ceder e parar de complicar o assunto ou ele seria obrigado a tomar medidas. Honestamente, nada do que esse homem faz me surpreende mais. Ele caiu a um nível tão baixo que já espero que ele seja uma pessoa horrível. Eu não estava preocupado comigo mesmo. Na verdade, eu poderia ter ficado na casa de alguns amigos, mas eu estava preocupado com as coisas da mamãe. Sabia que se eu fosse embora a tia Edna tentaria fazer algo com elas e eu não poderia impedi-la. E meu pai não se importava o suficiente comigo, nem com sua falecida esposa, para impedir a tia Edna. Eu estava doente de preocupação com as coisas da mamãe e simplesmente não fui embora. Me tranquei no meu quarto e Edna ficou batendo na porta algumas horas depois, pedindo para eu sair para que pudéssemos conversar, mas eu não a escutei. Não saí do meu quarto naquele dia e estava mortificado com o que poderia acontecer e minha paranoia estava atingindo novos níveis. No dia seguinte, acordei bem cedo, tranquei meu quarto e desci para pegar algo para comer. Para minha surpresa, meu pai estava dormindo no sofá, me esperando. Parece que assim que me ouviu, ele se levantou e me disse que queria falar comigo. Eu disse a ele que não estava interessado em falar com ele e tentei pegar algo da geladeira e voltar correndo para o meu quarto, mas ele bloqueou meu caminho. Tentei desviar dele, mas não consegui. Ele me disse sem rodeios que eu tinha uma semana para me mudar, porque eles não podiam mais me hospedar e que ele estava escolhendo Raquel em vez de mim, porque eu era um pirralho insuportável e ingrato que não valorizava o que ele estava fazendo por mim. Então ele simplesmente pararia de fazer. Ele disse que o máximo que faria, por bondade, seria me enviar algum dinheiro para as minhas despesas, mas que eu tinha que ir embora e abrir espaço para sua nova família. As lágrimas rolavam pelos meus olhos. Eu nem reconhecia mais esse homem. Eu pensava que tinha apenas perdido uma mãe, mas foi então que percebi que meu pai nem me via como seu filho. Eu era apenas uma pessoa para ele ou pior ainda, um fardo do qual ele podia se livrar a qualquer momento, e eu sabia que era impotente diante dele. Não podia fazer nada. Tinha que ouvi-lo porque no final das contas, aquela era a casa dele e ele era quem me alimentava e cuidava de mim. Ele não me devia nada e a qualquer momento ele podia simplesmente parar de me sustentar e eu tinha que aceitar isso. Em breve farei 18 anos, então ele também pode usar isso como defesa. Sei que é favoritismo e hipocrisia, porque ele está disposto a abrigar e sustentar uma jovem de 19 anos, Raquel, mas não seu próprio filho. Não sei o que há de errado com ele ou se ele sempre foi um ser humano egoísta e nojento, e simplesmente essa tragédia e trauma me fizeram enxergá-lo como ele realmente é. Não disse nada, apenas voltei para o meu quarto e chorei desconsoladamente. Estava sendo abandonado pelo meu único pai vivo e apesar de tudo que ele me fez nos últimos meses, ainda doía. Não estávamos nos falando e eu tinha começado a perceber que talvez ele não se importasse, mas eu ainda tinha esperança de que um dia as coisas voltariam ao normal e poderíamos voltar a ser pai e filho. Claramente, isso nunca vai acontecer e me sinto um idiota por ter acreditado que isso era sequer uma possibilidade. Ele não me ama e não se importa com o que acontece comigo. Contanto que ele possa ficar com a tia Edna, ele não se importa com mais nada. Não sei para onde irei, nem onde guardarei todas as coisas da mamãe. Eu estava disposto a ficar apenas com 2 mudas de roupa, mas simplesmente não consigo me desfazer de nenhuma das coisas da mamãe. São a única coisa que me resta dela e nunca poderei deixá-las ir jamais. Algumas horas depois, ouvi uma batida na porta e não queria abrir, mas era Raquel do outro lado. Ela me disse que queria me ajudar e que eu precisava falar com o vovô, meu avô materno, o mais rápido possível. Então ela deslizou uma carta por baixo da porta. Não confiava nela, para ser honesto. Sei que ela é uma boa pessoa, mas faziam anos que não tínhamos um contato real ou uma relação próxima e no final das contas ela era filha da sua mãe e sua lealdade era com sua mãe e ninguém mais. Então eu estava muito cético, mas também estava sem opções, então decidi falar com o vovô. Quer dizer, o quão pior a situação poderia ficar do que já estava naquele momento? Liguei para o meu avô, que mora em outro estado,
e comecei a chorar ao ouvir sua voz. Ele me perguntou o que estava acontecendo e de alguma forma consegui juntar frases coerentes para contar o que estava acontecendo. Levei um bom tempo para contar todos os detalhes e também mencionei que foi Raquel quem me pediu para contatá-lo. Ele me disse que estava muito feliz em saber de mim e que na verdade estava pedindo ao meu pai para me fazer falar com ele há meses, mas papai continuava dizendo que eu não estava interessado em falar com ele. Ele queria me ligar, mas havia perdido seu telefone e todos os seus contatos, e papai nunca lhe deu meu número. Ele me disse que cuidaria de tudo e que eu não precisava me preocupar. Disse que voaria para minha cidade o mais rápido possível, mas que eu tinha que ser muito cuidadoso e não revelar essa informação a ninguém. Ele me garantiu que estaria em contato e que eu não precisava me preocupar com nada, mas até que ele chegasse eu devia me certificar de não sair de casa e não me mudar. Ele disse que tentaria chegar na próxima semana, mas se não fosse possível, ele me avisaria. Ele me disse explicitamente para não sair de casa até que ele chegasse e para não deixar as coisas da mamãe desacompanhadas ou destrancadas. Depois de falar com ele, me senti assustado e aliviado. Aliviado porque sei que ele fará algo, seja me tirar de lá ou fazer meu pai entrar na razão, e também porque é bom e reconfortante falar com um adulto. Tenho sido adulto por muito tempo e só quero o luxo de ser criança por um tempo. E estava assustado porque realmente não sabia o que ia acontecer agora. Tudo parecia muito sério. E o vovô sempre foi uma pessoa alegre. Sei que ele perdeu a filha, mas tenho minhas dúvidas de que ele vai enfrentar a outra filha por mim. Tudo parece um desastre neste momento e a única coisa que posso fazer é esperar. Só posso esperar que ele venha e me salve da bagunça em que minha vida se tornou. Atualização. As coisas tomaram um rumo drástico e agora tudo faz sentido. Eu não tinha ideia de por que meu pai estava se comportando daquela maneira antes, mas agora que o vovô está aqui arrumando as coisas, eu entendo tudo. O vovô chegou há uma semana e me pediu para me encontrar com ele. Ele me enviou o endereço do hotel onde estava hospedado e me disse para pegar todas as coisas da minha mãe. Ele enviaria um carro. Movi minhas coisas e as da mamãe e disse ao meu pai e à tia Edna que estava indo embora. Raquel estava no trabalho naquele momento. Fui para o quarto do vovô no hotel com todas as coisas e ele começou a procurar algo entre elas. Finalmente, ele encontrou o que procurava, um documento, mas não qualquer documento. Eram os papéis da casa em que moramos atualmente. Então ele me explicou o que realmente estava acontecendo. Quando Raquel e eu nascemos, o vovô nos deu casas de presente. Parece extravagante, eu sei, mas meu avô é assim. Ele disse que queria fazer algo por nós e em vez de estabelecer fundos universitários, ele nos comprou casas. A casa que legalmente deveria ser minha é aquela em que vivemos toda a minha vida. O problema, porém, era que como éramos menores de idade, Raquel e eu, a casa estava sob a tutela legal de nossas respectivas mães até que completássemos 18 anos. Eu nunca soube de nada sobre isso e não culpo minha mãe em absoluto. Porque ela estava muito doente e pode ter esquecido. Porque meu pai não me disse nada é outra questão completamente diferente. De qualquer forma, as casas deveriam ser nossas quando completássemos 18 anos. A casa de Raquel foi formalmente transferida para seu nome há um ano, alguns meses depois que ela completou 18 anos. É a mesma casa em que tia Edna e Raquel moravam. Agora, o problema com a minha casa é que como a mamãe faleceu antes de eu completar 18 anos, a casa passaria temporariamente para o meu outro tutor, ou seja, meu pai, até que eu completasse 18 anos. Esse era o plano original. O vovô suspeita que a tia Edna e o papai estão conspirando para que a casa seja transferida para seus nomes legalmente ou simplesmente roubar os papéis antes que eu complete 18 anos, para que eu não possa fazer nada a respeito. Isso também explica por que papai nunca me disse nada sobre a casa. Segundo o vovô, agora tudo faz sentido. Por que eles estavam tentando revisar as coisas da mamãe? Por que papai estava distante e por que tia Edna apareceu de repente? Perguntei ao vovô o que aconteceu com a casa de Raquel e ele me disse que assim que Raquel soube o que sua mãe estava tramando, ela a expulsou de casa. Isso causou uma grande ruptura entre mãe e filha, mas elas já não se davam bem há alguns anos. Isso me parece estranho. Por que, se esse era o caso, por que ela veio morar conosco? O vovô me explicou que Raquel estava preocupada comigo e mais ainda, porque a tia Edna tinha se mudado para a casa do papai. Ela estava em contato constante com o vovô e ambos decidiram que eu precisava me mudar e que devia saber a verdade sobre tudo. Por isso ela veio para casa, mas ninguém suspeitou dela, e tia Edna pensava que ela estava tentando se reconciliar. Perguntei ao vovô o que podíamos fazer agora, já que ainda faltavam alguns meses para eu completar 18 anos. Então ele me disse que a mamãe começou a suspeitar que o papai tinha intenções sobre a casa quando ela estava doente. Ela também suspeitava que o papai estava tendo um caso, embora não soubesse com quem. Acho que sempre foi a tia Edna. Foi então que ela ligou para o vovô e pediu que ele se sentasse com ela para mudar os detalhes da propriedade da casa. Do jeito que as coisas estão agora, meu pai não é o dono legal da casa até que eu complete 18 anos. Minha mãe, sem que ele soubesse, mudou a cláusula no documento e nomeou o vovô como proprietário. Esse era o documento que ele estava procurando e esse era o documento que meu pai não sabia que existia. Assim, todas as suas tentativas de se apossar da casa não fazem sentido, porque ele não tem a propriedade legal dela de qualquer maneira. Sei que essa não é a terminologia legal adequada, mas foi assim que o vovô me explicou e é isso que eu entendi. Essencialmente, meu pai não tem mais o direito de estar na casa e meu avô vai fazer exatamente isso. Ele me disse que decidiu que vai morar comigo na casa até que eu complete 18 anos e como ele é o dono legal por enquanto, ele vai expulsar meu pai e a tia Edna. Fiquei assustado quando ele disse isso. Não conseguia acreditar que ele tinha esse tipo de poder sobre meu pai e, para ser honesto, não saberia o que fazer com ele. Sou apenas um garoto que perdeu a mãe e tem uma família problemática, e não quero me envolver em questões legais. Também não entreguei as rédeas ao vovô e só vou fazer o que ele disser.
Estou muito exausto com tudo o que está acontecendo e só preciso de um pouco de paz. Disse ao vovô que faria o que ele dissesse e ele me disse para não me preocupar. Só espero que esses problemas se resolvam logo, porque não acho que tenho forças para suportar mais drama ou dor. Estou completamente quebrado e só quero sair de tudo isso. Atualização 2. Confrontamos meu pai e a tia Edna, e quando nos viram, meu avô e eu juntos, eles ficaram pálidos. O vovô entrou direto na casa e embora meu pai tenha tentado protestar, o vovô o calou rapidamente. Ele também havia trazido seu advogado e pude ver como meu pai e a tia Edna estavam muito nervosos. O vovô, sem perder tempo, disse ao meu pai que ele era o dono da propriedade pelos próximos meses e que planejava se mudar para lá, então estava dando um mês de aviso para que eles se mudassem. Meu pai se levantou e começou a gritar com o vovô, dizendo que ele não tinha nenhuma base legal, e trocaram palavras muito duras. Meu avô simplesmente mostrou a ele a cópia dos novos papéis, os que minha mãe havia feito em segredo, e o queixo do meu pai caiu no chão. Ele disse que era uma falsificação e que não acreditava, mas o vovô explicou que minha mãe tinha todo o direito de mudar o tutor quando quisesse e ela o fez. Então meu pai não teve outra opção a não ser aceitar. Meu pai não conseguia acreditar que isso tivesse acontecido e a tia Edna também não. Raquel estava rindo, realmente parecia que ela estava gostando de todo esse colapso. Pela primeira vez, ela se aproximou de mim e me abraçou. Eu a abracei de volta e agradeci por tudo que ela havia feito por mim. Quando a tia Edna viu isso, percebeu que Raquel tinha ido pelas suas costas para me ajudar. Ela agarrou o braço dela e deu um tapa direto no rosto, e a golpeou com muita força. Agora Raquel tem um corte no rosto, mas sendo a garota corajosa que é, ela simplesmente começou a sorrir e disse que agora iria apresentar queixa. Tia Edna desabou no chão, chorando, dizendo que Raquel era sua filha e que não podia fazer isso com ela, mas pude ver o ódio nos olhos de Raquel. Ela não vai deixar a tia Edna se safar facilmente. Meu pai percebeu que tudo isso estava se tornando um grande espetáculo e que ele e sua namorada estavam presos do lado errado. Ele tentou se redimir, tentou me levar para um canto para conversar, mas o vovô o impediu. O vovô disse que não havia mais necessidade de falar comigo, já que meu pai havia deixado bem claro que sua lealdade era com a tia Edna, não comigo. Meu pai disse que esse era um assunto entre pai e filho e que o vovô não tinha o direito de interferir. Respondi que o vovô tinha todo o direito de interferir e que de qualquer forma, eu não queria falar com ele. Nada do que ele pudesse me dizer agora mudaria as coisas. Finalmente, toda a raiva acumulada saiu. Xinguei-o de todos os nomes possíveis e disse exatamente o que pensava dele. Disse que ele era um fracasso como marido, como pai e, portanto, um fracasso como homem. Disse que ele teve a chance de consertar as coisas, de nos permitir ser uma família de novo, mas que ele era muito ganancioso e egoísta para querer algo que aliviasse a dor dos outros. Nem me lembro da metade das coisas que disse, porque naquele momento eu não tinha controle sobre mim mesmo. Quando parei, todos estavam em silêncio. Raquel simplesmente me levou para o meu quarto e ficou comigo por um longo tempo. Me sinto tão grato por ter pelo menos alguém que cuide de mim, minha prima e meu avô. Não sei o que estaria fazendo se eles não estivessem aqui comigo. Não tenho certeza do que vai acontecer a partir de agora, mas pelo menos sei que não terei que lutar essa batalha sozinho, nunca mais. Agora sei que tenho apoio e que não estava errado em não aceitar o tratamento do meu pai, nem seu total desprezo e falta de respeito pelas lembranças da minha mãe. Atualização 3. Para aqueles que esperavam uma dramática e emocionante reconciliação entre pai e filho, sinto desapontá-los, mas nada disso aconteceu. Raquel apresentou queixa contra a tia Edna. Tia Edna tentou todos os tipos de truques para impedi-la, mas Raquel é extremamente teimosa. O vovô se mudou para casa e meu pai tem um mês para sair. Ele está tentando falar comigo a sós, mas rejeito todas as tentativas. Além disso, o vovô está de olho e meu pai tem bastante medo dele, então não tentou mais nada. Trouxemos todas as coisas da mamãe. Elas ainda estão guardadas em segurança no meu quarto e pretendo colocá-las de volta no lugar assim que meu pai for embora. Vou fechar o quarto da mamãe, porque realmente não preciso de uma casa tão grande para mim sozinho. Muitos de vocês sugeriram que eu fizesse terapia para lidar com tudo o que aconteceu. Sugere o mesmo ao vovô e embora ele não acredite nessas coisas, ele me deu dinheiro para procurar ajuda. Raquel tem vindo todos os dias para me fazer companhia. Odeio que tenhamos nos distanciado tanto, mas sei que ela sempre esteve cuidando de mim à distância. Ela me disse que vai me ajudar a encontrar um bom terapeuta e que sempre podemos passar um tempo juntos. Não é uma atualização muito feliz, mas parece que as coisas logo se ajeitarão. Não acho que vou falar com meu pai de novo, mesmo que ele venha se arrepender, o que não aconteceu até agora. A confiança foi quebrada e nada neste mundo pode fazer as coisas voltarem a ser como antes. Atualização 4. Para esclarecer alguns pontos antes de continuar, sinto que devo responder várias perguntas que recebi a respeito da Raquel. Ela tem sua própria casa, que herdou quando completou 18 anos, graças à previsão do meu avô. Embora sua mãe, tia Edna, tenha tentado manipular a situação e controlar essa casa, Raquel sempre teve claro que não permitiria que sua mãe se safasse. Então quando ela decidiu se mudar para nossa casa, não foi por necessidade nem porque queria se reconciliar com sua mãe, mas sim para se aproximar de mim e poder me ajudar por dentro. Seu plano foi bastante astuto, já que sua mãe não suspeitava de suas verdadeiras intenções. Edna só pensava em como garantir que não ficasse sem teto, pois havia começado a notar que seu controle sobre a casa de Raquel era cada vez menor. Ao ver a oportunidade de roubar a minha casa junto com meu pai, ela se lançou sem hesitar.
Quanto a como tudo isso se resolveu, como já mencionei, meu pai e a tia Edna saíram de casa há algumas semanas, o que tem sido um alívio enorme. Não apenas pelo fato de que eles tentaram me roubar, mas porque viver todos juntos, especialmente com o vovô ali, tinha se tornado extremamente desconfortável. Meu pai não parava de tentar falar comigo, tentando consertar as coisas no último minuto, mas eu não estava disposto a lhe dar essa chance. Durante todo o tempo em que ele teve o controle, não demonstrou nenhum interesse real em ser um pai para mim. Agora que a situação mudou e que a casa estava sob a proteção do meu avô e em breve sob meu controle, meu pai de repente se interessou em consertar as coisas. Seu arrependimento parecia muito conveniente e falso, então rejeitei todas as tentativas de conversa. Tia Edna também não estava nada feliz com tudo isso. Embora estivesse furiosa por ter perdido a oportunidade de me roubar a casa, o que realmente a deixou descontrolada foi que sua própria filha, Raquel, apresentou queixa contra ela pelo tapa que lhe deu. Embora o crime em si possa ser considerado menor, a possibilidade de que ela tenha que pagar uma quantia considerável em dinheiro por danos emocionais e físicos está lá, e isso é mais do que Edna pode suportar. Para mim, até uma multa de $1000 seria significativa, mas para ela, que sempre viveu se aproveitando dos outros, essa situação é completamente humilhante. Raquel e eu temos conversado muito sobre isso. Embora tenhamos nos afastado no passado, estou grato por ela ter voltado para minha vida dessa maneira. Ela me ajudou a navegar por uma das situações mais difíceis da minha vida e o fez com uma força e coragem que eu nunca tinha visto nela antes. Apesar da distância que houve entre nós nos últimos anos, agora sei que ela sempre esteve cuidando de mim à distância. Decidimos que, apesar de tudo, continuaremos em contato e reconstruiremos nossa relação de primos. Quanto aos meus planos futuros, tenho refletido muito sobre o que fazer com a minha vida agora que tenho essa segunda chance. A curto prazo, preciso encontrar um emprego. Não tenho dinheiro suficiente para pagar uma universidade prestigiosa, nem posso continuar pedindo favores ao vovô, que já fez muito por mim. A ideia de trabalhar e frequentar uma faculdade comunitária à noite me parece razoável. Poderia estudar algo que me interesse e, ao mesmo tempo, economizar o suficiente para ter uma vida mais estável. Meu avô, por outro lado, tem sido meu maior apoio em tudo isso. Assim que a casa passar completamente para o meu nome, ele disse que planeja voltar para sua própria casa. Ofereci a ele que ficasse comigo o tempo que quisesse, mas ele me disse que, embora esteja grato pelo convite, ele também precisa voltar para sua vida. Ele sabe que esta agora será minha casa e que devo aprender a aproveitá-la e administrá-la sozinho. No entanto, sei que ele sempre estará disponível para mim se eu precisar. Não consigo expressar com palavras o quão grato sou a ele por tudo o que fez. Se ele não tivesse intervindo, as coisas poderiam ter terminado muito pior, com meu pai e sua amante, minha tia, se apossando de tudo que minha mãe deixou para trás. A decepção que sinto pelo meu pai é enorme. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão egoísta. Agora finalmente tenho uma sensação de estabilidade que não experimentava há muito tempo. Com meu avô aqui, com Raquel de volta à minha vida e com a casa segura, sinto que posso começar a me reconstruir aos poucos.